e amigos que se juntaram a nós para esta nossa segunda palestra do Mundos Matemática, do ADM Talks, que é, portanto, promovido pela área departamental de matemática do ISEL. Hoje, a nossa segunda palestrante, portanto, é a professora Luísa Canto e Castro Loura, que nos vem apresentar a palestra com o título Em Busca de Tesouros nos Oceanos de Dados, que é docente e investigadora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e atualmente também é diretora da Pordata. Antes de dar início à palestra, queria só recordar-vos que no final da apresentação haverá um período de questões e discussão, a qual agradecemos então que os interessados em intervir enviem, portanto, através do chat do bate-papo, a indicação do vosso nome e da instituição para então nós termos, portanto, a indicação das intervenções. E assim sendo, após ter-vos dado as boas-vindas, então passo a palavra à professora Luísa Canto Loura. Ora, então, muito boa tarde. Eu estou aqui, neste momento, a percorrer aqui a galeria de quem está presente e devo dizer que as saudades são muitas, de muita gente, e agradeço imenso a vossa presença e, claro, começo por agradecer o convite da área departamental de matemática do ISEL para participar neste ciclo de palestras do Mundos Matemática, e a minha intenção é trazer aqui e refletir convosco também a questão do caminho por onde deve seguir tanto a área da estatística como a área da matemática e a área da informática, no sentido de se conseguir dar uma boa formação aos alunos e preparar também bons profissionais na área da ciência de dados. O que eu espero conseguir mostrar é que se tem que, nessa área, estes três vertentes científicas, digamos, tanto matemática como estatística como informática, têm que estar juntas para se conseguir dar uma boa, mesmo francamente boa formação a quem esteja interessado a trabalhar na área da ciência de dados e quem queira também fazer investigação nessa área. Eu vou partilhar então aqui o meu ecrã. Só um bocadinho para ir para a primeira slide. Espero que estejam a ver. Gostaria de ter algum feedback sobre se estão a ver ou não o slide inicial. Sim, está. Estão a ver, muito bem. Portanto, o título é uma alegoria, de certa maneira, não é? E este título, Em Busca de Tesouros nos Oceanos de Dados, vem da experiência que tive enquanto estive à frente da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e da Ciência, onde, de facto, há imensos dados. E eu, de certa maneira, sentia-me completamente afogada naquela imensidão de informação. A partir daí, claro que comecei também a interessar-me nas estratégias e ferramentas para arrumar os dados e para os analisar, e pronto, e foi isso que me fez fazer esta analogia entre a busca de tesouros e a imensidão de dados que estão nas nuvens, que eu aqui chamei de oceanos de dados. Bom, então, a alegoria continua, eu tenho um oceano de dados e aquilo que consigo ver com as ferramentas habituais
da ciência de dados e da chamada inteligência artificial, o que eu consigo ver é o que desponta, é o que sobressai e dificilmente consigo, sem algum cuidado adicional e sem alguma expertise adicional, encontrar os tesouros que estão escondidos nesses oceanos de dados. De certa maneira, continuando a alegoria, as ferramentas da ciência de dados, quando usadas às cegas, de certa maneira, e sem outros cuidados e conhecimentos mais aprofundados, são, para mim, como se fossem drones. Portanto, funcionam como um drone, veem, captam aquilo que está visível, enquanto que, ao usar um conhecimento mais detalhado, eu consigo encontrar os tesouros, mais ou menos como se estivesse a usar um submarino científico. Bom, então vamos ver um bocadinho o que que drones são estes. Portanto, que são as ferramentas principais da ciência de dados, as ferramentas principais no sentido de serem mais usadas massivamente no tratamento de grandes quantidades de informação. Portanto, as primeiras ferramentas enquadram-se nesta temática, tudo isto em terminologia em inglês, não é? Mas o do data mining. E então há ferramentas de reconhecimento de padrões e de análise de clusters. Este reconhecimento de padrões envolve muitas técnicas, porque pode ser mesmo reconhecimento de imagem, mesmo de uma imagem, como de padrões de comportamento, perfis de clientes, tudo isso. A análise de clusters é uma técnica de análise de dados multivariados que permite juntar indivíduos semelhantes em relação a determinadas variáveis quantitativas. O que é que isto envolve em termos de conhecimentos de matemática ou de estatística ou de análise de dados? Portanto, isto envolve o desenvolvimento ou a construção dos chamados dentogramas, que são uns diagramas que vão mostrando como é que os indivíduos estão próximos ou não. Portanto, são estruturas gráficas que refletem a proximidade dos indivíduos. E as medidas de proximidade foram construídas de propósito para estas técnicas de tratamento de maior número de dados, e estas são algumas: Lifte, Quadrado, Jacquard, Kinsky, mas pronto, isto são a do Quadrado é uma que os estatísticos conhecem bem, a distância é medida em termos da diferença entre o esperado e o observado ao quadrado dividido pelo esperado. Portanto, é aquele elemento que nos aparece sempre na estatística do Quadrado. E portanto, mais uma vez, o que está por detrás são conhecimentos da área da matemática e da estatística, sendo que quem usa isto sem ter esse conhecimento escolhe uma destas medidas tentando ver pelo resultado final o que é que lhe faz sentido e o que é que não lhe faz sentido, mas sem qualquer outro tipo de critério nem de análise mais aprofundada. Depois, para além desta área do data mining, há a chamada área do machine learning, que tem essencialmente a análise em componentes principais, a análise de clusters mais uma vez, as redes neuronais e o deep learning. E aqui a parte matemática que está subjacente é principalmente a álgebra linear, porque a análise em componentes principais baseia-se na identificação dos valores próprios e dos vetores próprios da matriz variâncias-covariâncias,
que é uma matriz simétrica semi-definida positiva e, portanto, há toda a teoria matemática ligada a esse tipo de matrizes e que daqui a pouco já vou falar mais um pouco sobre isto. Isto permite tratar dados que para cada indivíduo têm muitas observações. Portanto, o número de indivíduos até podem não ser muitos, mas para cada indivíduo eu tenho muitas observações. Depois, com a necessidade de tornar isto mais operacional ainda em grandes volumes de dados, há também técnicas de fatorização de matrizes não negativas, que é esta técnica NMF, e depois para os clusters temos as medidas de proximidade euclidiana, K-min, porque a diferença entre este caso e o outro é principalmente porque no machine learning as variáveis são, a maior parte das vezes, de natureza contínua, aquilo que em estatística chamamos de natureza contínua, ou seja, são medições. E, portanto, isso permite construir, usar este tipo de medidas. Da área da estatística, o que se usa, de facto, por exemplo, aqui nas redes neuronais, não é mais do que regressão linear e regressão não linear, métodos de otimização que envolvem o método do gradiente para encontrar os mínimos, ou, digamos, o modelo que melhor se aproxima, e os modelos de previsão que são usam principalmente técnicas de análise de sinal, como típicas, muito usadas na estatística, os modelos ARIMA ou os métodos de suavização exponencial, tudo, digamos, muito alicerçado em conhecimentos matemáticos e estatísticos com alguma complexidade. Bom, e finalmente, há aqui a área que para mim, confesso que estou ainda muito por fora dos conteúdos que são aqui necessários. No entanto, esta é a área que no nosso oceano de dados mais dados tem. Há quem diga que no conjunto de toda a informação que existe nas nuvens e a circular pela internet, os textos representam mais de 80% dos dados. E esta área do text mining é aquela que mais interfere também com a nossa vida do dia-a-dia. Porque é a partir daqui que se consegue também criar perfis das pessoas, o perfil das pessoas, de acordo com o que escrevem, as mensagens de e-mail que trocam, os comentários que fazem nas redes sociais, e, portanto, isto é um bocadinho assustador, de facto, e eu não vou agora caminhar por aí, vou antes caminhar pelo outro lado, ou seja, isto é uma realidade, é um facto que se faz imenso text mining. Quais são as ferramentas ou quais são os conhecimentos de base matemáticos para trabalhar esta área? E aqui aparece uma noção de análise de variáveis latentes usando o modelo de Dirichlet, a estatística bayesiana, o algoritmo EM e a decomposição de matrizes em valores singulares e não em valores próprios. Isto porquê? Porque as matrizes que são construídas com os dados dos textos são tipicamente matrizes de zeros e uns que me indicam se determinadas palavras que eu seleciono à partida estão ou não estão, ou determinados termos estão ou não estão no texto. E, portanto, são matrizes enormes, com grande dimensionalidade, mas a maior parte, em geral, não são matrizes quadradas, e portanto, a teoria matemática que está
que serve de suporte à análise deste text mining tem a ver com a decomposição de matrizes em valores singulares. Clarificando aqui algumas coisas, só para ter uma visualização mais concreta do que é alguns destes elementos que falei. Há uma metodologia que é muito usada na ciência de dados, que é o uso das chamadas redes neuronais, que dizem que mimetiza os neurónios em pensamento. Bom, mas que quando se vai olhar com detalhe, de facto não é mais do que uma forma de otimização de funções, não é? De encontrar mínimos ou máximos de funções, neste caso até é um mínimo, e a ideia tipicamente é a que está aqui descrita. Eu tenho umas variáveis de entrada, vamos pensar que tenho a opinião, um inquérito de opinião feito a vários clientes, e eu sei o que é que o cliente fez, o que é que comprou, e, portanto, eu sei qual é o resultado que eu quero à saída, e o que eu pretendo é cozinhar esta informação toda que vem do inquérito, atribuindo ponderadores tão aferidos quanto possível, de forma a que depois de passar por esta função da ativação, o valor final fique tão próximo quanto possível da minha variável, do valor que eu conheço de saída. Okay? O que eu conheço, o valor de saída não, é o que resulta desta operação toda, mas eu quero o objetivo é que o valor de saída seja tão próximo quanto possível daquilo que eu sei que aconteceu. Portanto, a lógica é um bocadinho esta, e isto é também o que se faz numa regressão linear. Também o que fazemos é usar, é muito semelhante a isto, não é? A diferença principal é que temos esta função da ativação, a chamada função da ativação pode não ser linear. Portanto, aqui chamam-lhe função de transferência, mas não é mais que a soma ponderada deste xis acrescida de um termo independente. Portanto, e depois o resultado final desta soma ponderada entra na função da ativação, ok? Que esta função pode ser linear, mas muito usualmente pode ser uma função em salto, uma função em rampa, uma sigmoide, tipo logística ou de outro tipo, uma tangente hiperbólica ou até uma gaussiana, e portanto eu aqui terei tipicamente de usar métodos matemáticos de otimização apropriados, digamos, para fazer este ajustamento. Nas redes neuronais, as mais complexas, começam a ter vários elementos destes, ou seja, as variáveis, por vezes as variáveis de saída de um determinado neurónio são variáveis de entrada para outros seguintes, e depois elas são treinadas de maneira a que os pesos fiquem otimizados e, portanto, com isto eu consiga depois fazer previsões. Ou seja, eu tenho um novo cliente, a minha rede neuronal já sabe o que é que já sabe o que é expectável ter como saída para esse novo cliente, e portanto posso-lhe oferecer os produtos que já sei que outros também gostaram, não é? Isto é um exemplo, mas isto é aplicado em imensíssimas situações. Bom, sobre a análise de variáveis latentes, usando a distribuição de Dirichlet para a análise para o text mining, eu retirei aqui uma entrada da Wikipédia só para
mostrar, pronto, para termos aqui uma concretização um bocadinho mais perceptível e compreensível do que é que está aqui envolvido. Portanto, nesta análise, os documentos são representados como misturas aleatórias sobre vários tópicos, e cada tópico é caracterizado pela distribuição das palavras que tem. Pronto. E esta tradução está péssima, como podem ver, mas a ideia genérica é esta, e envolve a distribuição de Dirichlet com um parâmetro que me dá até que ponto é que os termos que me interessam estão dispersos no texto, e depois tem aqui aquela metodologia típica da estatística bayesiana, em que os parâmetros depois também têm distribuições, e depois é utilizado o algoritmo, em princípio será o algoritmo EM para estimar os parâmetros. Bom, deixo aqui também uma referência sobre esta temática da alocação, da modelação por LDA, para os interessados. Eu sei que estará com certeza aqui a ouvir-nos muitos colegas que trabalham na área da estatística bayesiana, e portanto esta será aqui uma oportunidade, como se costuma dizer. Não gosto muito do termo, mas esta área é uma oportunidade de crescimento da estatística bayesiana e do desenvolvimento de mais investigação também. Bom, eu também achei piada a esta representação do como é que funciona o text mining. Eu estou a dedicar aqui um bocado mais tempo ao text mining exatamente porque ele representa tanto, não é? E também porque para mim é ainda um mundo muito escondido, não é? Com muito pouco conhecimento de como é que tudo isto de facto se concretiza, se implementa, como é que todas as metodologias matemáticas e estatísticas trabalham este assunto. Pronto, mas não me vou debruçar muito sobre o que aqui está. Depois a apresentação fica disponível com certeza também para poderem consultar, e passo então para uma outra questão, digamos, para uma outra componente desta minha apresentação, e que tem a ver com a importância de se olhar, de facto, se usar o dito submarino de investigação científica e não os drones. E vou começar então com o exemplo da análise em componentes principais. Portanto, a análise em componentes principais, tipicamente, em termos matemáticos, o que é que faz? O que é que pressupõe? Pressupõe que eu tenho dados de natureza multivariada. Este caso aqui são bivariados, não é? Isto é aquilo que em estatística nós chamamos uma nuvem de pontos. Esta nuvem de pontos foi obtida por simulação de uma normal bivariada, e a normal bivariada tem a particularidade de, em cada, se eu tirar aqui um eixo vertical, a distribuição dos dados rege-se pelo modelo normal, ou seja, tem uma maior concentração numa zona central e depois vai ficando mais dispersa com essa densidade
caracterizada pela chamada curva gaussiana, não é? Bom, eu tenho então aqui uma nuvem de pontos gerada por uma distribuição normal bivariada e nós, quando olhamos para esta nuvem de pontos, vemos claramente que há aqui uma direção principal segundo a qual a nuvem de pontos se alonga, não é? O que acontece é que se eu pegar na matriz de variâncias e covariâncias desta nuvem de pontos, eu vou conseguir tomar os seus vetores próprios, portanto, a partir do cálculo dos valores próprios, identifico os vetores próprios, e esses vetores próprios são ortogonais e estão alinhados, em termos gráficos, como nós vemos aqui, com esta tendência segundo a qual os dados se distribuem. Como é que isto é usado na análise multivariada? Na análise multivariada eu não tenho, em geral, só pontos com dimensão 2, tenho cada ponto é um vetor de dimensão elevada, não é? E a ideia é pegar nos vetores próprios que, depois de uma certa normalização, conseguem captar mais da variabilidade dos dados. Olhando aqui, por exemplo, eu vejo que a variabilidade dos dados é muito maior, é maior neste sentido do que neste, não é? E, portanto, este vetor próprio capta-me mais do que aquele. Bom, isto é uma forma muito simplificada de transmitir o que se faz, então, com a análise em componentes principais. O que se faz, tipicamente, é procurar os vetores próprios que conseguem captar uma grande percentagem da variabilidade e, a partir daí, reduzir a dimensionalidade que tenho inicial para uma dimensão mais baixa, usando como nova base, digamos, para reescrever os pontos, esses vetores próprios que seleciono numa determinada fase, não é? Tudo isto tem técnicas próprias, mas tudo do ponto de vista matemático não é nada simples e custa muito ver que esta análise em componentes principais é de tudo aquilo que é mais usado no data mining. E isso muitas vezes vai trazer resultados que não vão fazer sentido nenhum. E eu trago aqui um exemplo de um trabalho recente que uma aluna minha de mestrado concluiu, fez na Faculdade de Ciências, no mestrado em Matemática Aplicada à Economia e Gestão. Ela chama-se Inês Oliveira e ela usou dados dos municípios. Agora que estou na Pordata, sei exatamente quais são os dados que temos sobre os municípios portugueses e usámos a densidade populacional, porque pensámos bem, a densidade populacional é com certeza determinante para se perceber a realidade e conseguirmos, porque o objetivo era juntarmos os municípios em clusters com um perfil semelhante e conseguir ter daí uma leitura também de qual era a situação mais ou menos crítica de cada município, o envelhecimento, as finanças autárquicas, a presença ou não de população estrangeira, o número de casas, até que ponto é que também é que as casas estão vazias ou não, portanto isto era com o rácio das casas dos habitantes por casa ou de casa por habitante, o número de empresas, trabalhadores, salários,
nível de escolaridade, tanto dos jovens como dos trabalhadores, e usámos dados de 2018 em relação a várias variáveis nestas áreas e também a tendência em 5 anos. Portanto, tínhamos para cada município um vetor de dados com dimensão perto de 50. Bom, então, 50 não era muito fácil, então vamos usar análise em componentes principais e vamos fazer os clusters. E quando fizemos isso, pronto, pegámos nos dados todos, o que é que nos apareceu? O que nos apareceu foi isto. Portugal conseguia ficar repartido nas zonas de elevada densidade populacional e tudo o resto. Bom, qual é aqui o problema, e por isso é que eu apresentei o outro slide há pouco, é que a densidade populacional não é uma variável que tenha uma distribuição nem minimamente parecida com uma distribuição gaussiana, antes pelo contrário. Portanto, a densidade populacional em Portugal tem uma distribuição que está aqui representada neste histograma, que é uma representação da densidade, da função de densidade desta e, portanto, como a análise em componentes principais trabalha muito com o que faz também standardiza, ou seja, subtrai cada valor da média e divide pelo desvio padrão, como a média aqui não é um representante minimamente bom, digamos, dos nossos dados, isto distorceu e a densidade esmagou completamente toda a outra informação que tínhamos. Portanto, isto significa que isto é um caso concreto, se eu usasse a análise em componentes principais nestes dados sem qualquer espírito crítico e ia dizer, bom, os municípios portugueses, atendendo a todas as variáveis que considerei, só se conseguem caracterizar os que estão ao pé de Lisboa e do Porto e tudo o resto. Bom, então tivemos que a opção que tomámos, não sei se terá sido a boa ou a má, mas optámos por não considerar a densidade populacional. Também podíamos ter feito uma transformação da densidade populacional para ela não ficar tão enviesada. O problema é que ela é mesmo demasiado enviesada, não nos traz grandes hipóteses. Bom, então tirámos a função densidade, a densidade populacional e usámos, pronto, também com isto. Nada disto é muito fácil, é sempre preciso estar a olhar com atenção para os dados, para problemas de outliers e tudo isso, e tendo esses cuidados todos, acabámos por chegar a uma caracterização dos municípios portugueses a partir de 5 fatores, e tipicamente, já agora só um bocadinho mais por curiosidade, este cluster, que são estes municípios que estão aqui a amarelo, o que têm é uma coisa boa, uma população jovem escolarizada, mais escolarizada do que na generalidade do resto do país, tem bastante dinamismo empresarial, mas têm baixos salários. Portanto, estão tipicamente mais no interior e deverá haver a expectativa de que quem vive aqui estará se sujeita facilmente a receber menos. Também porque, eventualmente, as casas também são mais baratas e, portanto, tudo isso faz com que a política de salários praticados aqui nestas zonas seja baixos salários. Estes municípios que estão bastante perto daqueles, curiosamente, têm uma população jovem bastante menos escolarizada do que os seus vizinhos. E, para além disso, estão em rápido envelhecimento,
Tem algum dinamismo empresarial também, mas, mais uma vez, também com baixos salários. Os municípios que estão aqui a azul são os que estão em fase de crescimento populacional, enquanto praticamente tudo o resto está em certificação, digamos, de gente. Tem vindo a ter uma melhoria da escolarização tanto dos jovens como dos trabalhadores, tem salários acima, em média, acima dos restantes municípios, e também tem em percentagem uma maior proporção de grandes empresas. O mercado empresarial em Portugal é muito de microempresa, mas tendencialmente nestes municípios que estão aqui a azul há uma maior percentagem de empresas grandes. É curioso também ver que, juntamente com estes municípios que estão quase todos no litoral, temos aqui algumas capitais de distrito. E aqui também esta zona aqui mais perto de Sines. Bom, depois este cluster a laranja é um cluster que está agora um bocadinho na ordem do dia, portanto tem muita população estrangeira. A escolaridade dos trabalhadores tem vindo a baixar, o que é completamente em contracorrente do resto do país, porque genericamente a escolaridade da população portuguesa tem vindo a melhorar, cada vez temos mais gente com ensino secundário e com ensino superior, mas aqui a escolaridade dos trabalhadores tem vindo a baixar e a escolaridade dos jovens também. E isto tem com certeza a ver com os movimentos, portanto, a entrada de imigrantes, em princípio, que eventualmente não terão grandes níveis de escolaridade, pelo menos alinhados com os de Portugal. O município a verde, estes municípios que estão aqui a verde, o que é que os caracteriza? Para já, têm umas finanças autárquicas per capita, digamos, quando olhamos para as receitas per capita, tendencialmente elevadas, comparados com outros. Portanto, eles têm pouca gente, mas têm vindo a perder gente, mas as receitas devem continuar a ser mais ou menos sempre as mesmas, o que faz com que estejam com um crescimento na receita per capita. Têm pouco dinamismo empresarial. Em termos da escolarização, vão acompanhando mais ou menos a média do país, portanto não significa que não está a entrar para estes municípios população menos escolarizada, eventualmente vinda de fora. E, portanto, são municípios que dá a sensação que estão acomodados à sua sorte. Portanto, a população vai envelhecendo, mas o dinheiro chega, as coisas estão... Não há qualquer sinal de que haja, claro, uns mais do que outros, não é? Nada disto é rígido, mas tendencialmente estão acomodados. Bom. Depois, com isto, o que eu quero mostrar um bocadinho foi ilustrar a importância de se fazer a análise dos dados e a utilização destas técnicas com algum critério, com algum esforço e com tanto conhecimento quanto possível do que é que se está a passar e o que é que determina que o resultado vá num sentido ou noutro. Bem, eu não sei já se tenho muito tempo, estou aqui a falar sozinha para este meu monitor há algum tempo, mas vou passar então agora para um outro momento da minha vida recente, e que foi o tempo em que estive na Direção-Geral de Estatísticas da Educação e da Ciência, e onde me confrontei de facto com o grande volume de dados que chegava todos os dias e todos os anos, muitos dados. Portanto, dados sobre as escolas, dados sobre alunos, sobre professores, sobre os investigadores, com muita informação, muitos questionários, inquéritos, e eu comecei a sentir, e foi daí a alegoria que trouxe para este tema da apresentação, eu comecei a sentir que os dados
me afogavam. É como se eu tivesse uma piscina em que todos os dias, todos os anos, cada vez mais dados, uma imensidão de dados, sempre a chegar. Bom, estava a ficar com muitas dificuldades em conseguir trabalhar isto tudo. E foi aí que, pronto, tenho de reconhecer que a inteligência artificial, digamos, a maquinaria da inteligência artificial é importantíssima, mesmo importantíssima, e aqui é a área da informática, claramente, que entra em força e, confesso, eu não sei exatamente como é que conseguem, mas a verdade é que conseguiram. Conseguiram fazer a harmonização das variáveis, encontrar técnicas de detecção de erros e de dados duplicados e de dados incorretos para corrigir tudo. Integraram logo alguma meta-informação de onde é que os dados vêm, de onde é que não vêm, quem é que os recolheu, e principalmente conseguiram estabelecer os elos de ligação entre todas aquelas fontes de dados que nós tínhamos. Portanto, e tudo isto em pouquíssimo tempo. Portanto, de facto, isto foi, claro, foi entregue a uma empresa que montou aquilo que eles chamam de infraestrutura de dados, de uma forma que, a partir daí, foi entrar com os olhos certos nos dados e procurar e conseguir retirar daquela enorme piscina de dados os certos e os subconjuntos de dados que nos interessava analisar. E, portanto, isto é um trabalho que é fundamental. Não vale a pena estarmos a pensar que conseguimos alguma vez usar as técnicas do data mining ou do que for sem se fazer este tipo de trabalho. Isto custou muito dinheiro, mas eu considero que foi a aposta certa. Aliás, depois de termos os dados arrumados, eles estão a ser trabalhados por algumas equipas de alguns grupos de investigação e portanto, a partir daí começa a vir algum conhecimento, começa-se a perceber quais são os tesouros que lá estão escondidos. Bom, é claro que uma primeira coisa que conseguiram fazer foi estas visualizações, não é? Que são sempre muito apelativas, conseguir olhar rapidamente como é que são as distribuições e pronto, de acordo com várias variáveis. E a dada altura eu comecei a ficar também mais entusiasmada e resolvi explorar um bocado mais os dados que tinha e até que ponto é que consegui fazer leituras menos básicas, não é? Que não fossem só tabelas e gráficos de barras. Bom, lembrei-me, nessa altura lembrei-me de uns dados que eu já estava interessada em perceber um bocadinho melhor, que são os dados do desemprego registado no Instituto de Emprego e Formação Profissional, do IFP, e principalmente perceber como é que os modelos existentes na componente de data science do lado da empresa que nos forneceu este serviço, como é que os modelos trabalhavam estes dados do IFP. E, portanto, isto são os dados do desemprego e nós lá na JEC tínhamos dados já desde há muitos anos e tomei aqui os dados que iam desde 2002 até 2018, isto foi em 2018 que analisei estes dados e claro, apanhou aqui o período da crise financeira. A primeira coisa que fiz foi, deixa-me usar isto sem qualquer critério, fazer de conta
que não sei nada do que é que são estes modelos ARIMAS, o modelo de Holt Winters, não sei nada do que é nada disto, vou usar isto às cegas. Pronto. E usei às cegas e deu-me estes lindos gráficos e com uma previsão de que o desemprego registado em todos os níveis de formação iriam ter um decréscimo acentuado. Porquê? Porque ele apanha este movimento e daqui vem para ali abaixo. É óbvio que eventualmente isto não, aliás, não faz muito sentido, não é? Porque nós percebemos que há aqui uma determinada tendência, que isto foi um fenómeno provisório, e portanto peguei no meu submarino, achei que seria interessante perceber, principalmente aqui para a série do ensino superior, perceber como é que isto era modelado no período antes da crise, e é engraçado ver que o período antes da crise os dados têm um comportamento com bastante sazonalidade. Estes meses de pico são os meses de setembro, e esta sazonalidade, isto tem a ver com os alunos que se acabam de licenciar, não é? E que vão à procura de emprego e que muitos deles vão registar-se no IFP. Aqui, isto é durante os anos da crise. Durante os anos da crise, o desemprego registado aumenta, e já não se nota, já não é muito evidente os picos de sazonalidade, não é? O padrão de sazonalidade desaparece e acaba por se ajustar melhor um modelo ARIMA do que um modelo de alisamento exponencial. Entretanto, não cheguei a dizer, mas o modelo, tudo isto é o próprio pacote que decide qual é o melhor modelo. Essa é outra curiosidade destes pacotes, destes packages de analytics, como eles chamam, é que fazem tudo, decidem se o modelo é melhor, é um ARIMA, ou se é um ARMA, ou se é um moving average, ou o que for, se é um alisamento exponencial, se que é. Portanto, temos aí muito pouca capacidade de intervenção. Mas de qualquer maneira, é curioso notar que se a análise for feita por blocos, de facto a projeção acaba por ser bastante mais em linha com a realidade, ou seja, a projeção é no sentido de se vir a recuperar o padrão usual do antes da crise. Bem, e vou terminar aqui a minha exposição com o maior segredo que encontrei nos dados da educação. E algumas das pessoas que me estão a ouvir aqui já terão visto esta imagem. E esta imagem, estes gráficos que aqui estão, acho que nos fazem pensar mesmo muito. Não tenho grande explicação, mas eu vou passar a descrever o que é que se está a ver aqui. Portanto, nesta linha aqui em baixo tenho o ano letivo, isto é 2008-2009 até 2017-18. Estas representações gráficas são de forma estilizada, digamos, o histograma das classificações de terceiro período dadas pelos professores de todas as escolas portuguesas, escolas públicas, aos alunos de 10º ano, e isto envolve qualquer coisa como, já não me lembro de cor, mas devem ser aí cerca de 300 mil alunos, talvez não tantos, 100 mil alunos, devem ser 100 mil alunos, perto de 100 mil alunos em cada ano. Portanto,
como se pode imaginar, são mesmo, é uma amostra de uma dimensão enormíssima, e o que me surpreendeu, mesmo francamente, foi ver esta regularidade. Os alunos mudam, os professores podem se manter alguns anos, mas não estou em crer que sejam sempre os mesmos ao longo deste período de tempo, e em algumas disciplinas isto é tudo, parece tirado a papel químico. Educação física, filosofia, história, matemática, tem aqui vários picos. Claro que se sabe qual é a explicação para este dentelhado. Isto tem a ver com termos muitos oitos. Portanto, aqui, por exemplo, isto é o 8, o 9 tem poucos, depois o 10 já tem muitos. Portanto, isto já são efeitos do que condiciona os alunos passarem ou não, ou até passarem de ano, ou poderem ir a exame, porque há aqui alguns números, alguns valores da nota que têm que podem determinar isso, mas o que chamou mais a atenção foi isto repetir-se sempre. Portanto, parece que mudam os currículos, mudam os professores, mudam os alunos vão tendo melhores notas. Toda a gente diz que a escolarização em Portugal está melhor, que tem melhor sucesso, mas sabem mais, não sei se sabem mais ou não. A verdade é que, por mais voltas que se dê, nada disto muda. Bom, até aqui, tudo bem. O que é que eu pensei a seguir? Bom, mas então, sim, eu estou a ver isto, mas como é que, do ponto de vista estatístico, como é que eu consigo mostrar que estas curvas são de facto parecidas? Portanto, e aí eu acabei por usar a distância de Ellinger. É claro que se não fosse a dimensão da amostra, eu faria um teste de comparação de homogeneidade de Q quadrado, ou de outro tipo, ou de Kolmogorov-Smirnov, mas é óbvio que com centenas de milhares de observações iria sempre rejeitar a chamada igualdade, a homogeneidade das distribuições. Portanto, acabei por usar a distância de Ellinger, mas pronto, tudo bem, mas confrontei-me com aquela parte que o estatístico está bastante habituado, que é, sim, eu calculo esta distância, mas como é que eu decido se a distância é grande ou se é pequena? O que é razoável considerar como grande ou considerar como pequena? Portanto, isto é, de certa maneira, um tópico ou um questionamento novo na área da estatística quando estamos perante amostras de grande dimensão e que eu saiba, na altura fartei-me de fazer pesquisa para ver se havia alguma coisa nesta área e não encontrei. Portanto, optei pela distância de Ellinger, que me pareceu ser mais adequada porque não queria dar grande peso às zonas centrais. E mostro-vos aqui a matriz das distâncias. Aqui é para a disciplina de desenho A. A maior distância que encontrei foi entre as classificações em 2008-9 e em 17-18, em que dá 0,104, e a menor entre o ano 2011-12 e 15-16, em que dá 0,03. E, atenção, a disciplina de desenho até era das que mostrava mais distâncias maiores, em termos desta distância de Ellinger. Se eu vir filosofia, por exemplo, a maior distância é 0,039. Bom, mas mais uma vez, parecem-me números muito pequenos. Mas será que são mesmo muito pequenos? Como é que posso fazer essa avaliação? Como é que eu posso arranjar aqui algum critério? Bom, então, isto é tudo muito empírico, não é? Mas peguei em disciplinas diferentes e que eu via ao olhar para o gráfico que são de facto diferentes e fui ver quanto é que valia a distância de Ellinger e os números de facto são
qualquer coisa como pelo menos 4 vezes superiores aos que vimos há pouco, portanto, uma ordem de grandeza. Não cheguei a dizer, a distância de Ellinger varia entre 0 e 1, mas neste caso concreto nunca pode valer 1, porque a distância de Ellinger só vale 1 quando as duas distribuições estão completamente separadas, não é? Quando não tem coincidência de categorias sequer. E aqui nunca vou ter isso, não é? Porque em qualquer das disciplinas as notas são de 0 a 20 e, portanto, o valor máximo de distância nunca é 1. Também não cheguei a calcular quanto é que poderá ser o valor máximo da distância, mas nem sequer é muito difícil, mas pronto, não, se calhar é à roda do 0,5 ou qualquer coisa assim. Mas a verdade é que para estes pares de disciplinas, de facto, aparecem-me aqui valores muito mais elevados. Portanto, deve haver uma forma da estatística conseguir criar aqui, se calhar, um novo critério que não seja um critério de homogeneidade exata de distribuições, mas de quase homogeneidade, porque portanto, são próximas QB, digamos, não é? Mas pronto, quem quiser pensar um bocadinho sobre o assunto comigo, é difícil, já aparece, mas também às vezes pode ser que alguém encontre uma forma expedita de resolver este problema. E só para aqui remate, e vou mesmo terminar com este slide, temos aqui mais uma constatação, mais um segredo do fundo do mar que também é intrigante. Nós sabemos que as raparigas em geral têm melhores resultados que os rapazes no ensino secundário, mas o que é curioso para mim, mais uma vez, é que aquela regularidade estatística, aquela semelhança destas curvas, quando se consideram os dados globais, também se mantém quando separo, mas sendo que aqui as curvas referentes às raparigas são sempre muito parecidas e as curvas referentes aos rapazes também. E isto tanto para a disciplina de filosofia, que é esta que está aqui, como para a de história, e tudo isto está também quantificado com a distância de Ellinger, pronto, há muito trabalho ainda a fazer, mas eu acho que isto é um segredo interessante e que poderá fazer-nos pensar um bocadinho se a forma de aprender e de estudar e de conseguir os resultados não terá alguma componente genética de alguma maneira. Ou comportamental, não sei. Pronto, muito obrigada.